Iago Santana me mandou uma pergunta muito interessante que pode ser a dúvida de vocês, então eu vou responder em vídeo, até porque o tempo que eu ia gastar para digitar e explicar tudo vai ser mais rápido eu falar. Como é que é? Ele fala assim: estava discutindo com uma colega sobre o uso de hidroxicloroquina e surgiu uma dúvida, inclusive relacionada a diretrizes. Eu li que nos Estados Unidos esse remédio pode ser usado para prevenção de malária. Alguns médicos de lá receitam esse medicamento para pessoas que vão viajar em região que tem surto dessa doença. Minha colega disse que aqui no Brasil não se pode receitar esse remédio para a prevenção da malária, pois não tem nas diretrizes isso. A pergunta é: por que nos Estados Unidos pode e aqui não? As diretrizes não deveriam ser universais? Ou o conhecimento científico varia com a região? Obrigado pela atenção. Bom, então ele coloca algumas questões aqui interessantes. Primeiro, ele pergunta sobre as diretrizes, se elas variam. Sim, elas variam, porque a população é diferente. Um exemplo é que nos Estados Unidos eles não usam dipirona, aqui a gente usa. Numa discussão que eu estava tendo na época que tinha tutoria e aula no UFMS, os professores estavam lembrando a gente que, por exemplo, lá eles têm mais casos de insuficiência hepática com dipirona do que os brasileiros. Que, por sinal, os brasileiros têm mais com paracetamol. E lá eles usam paracetamol. Então as coisas podem mudar. Existem doenças que pegam mais caucasianos, outras negros e por aí vai. Então as diretrizes mudam de país para país e também com os conhecimentos epidemiológicos que eles têm de cada país. Então o Ministério da Saúde ele tem uma epidemiologia, ou seja, os dados que são coletados das doenças que circulam no nosso país e que mudam. Então a diretriz, ela muda, por isso que o médico tem que ser atualizado. Então sobre essa sua questão, em 2010 tinha prevenção para malária. Então quando o paciente ia viajar para uma região que tinha muito o tipo do falciparum, né? Que a malária tem alguns tipos, tem o P. vivax, tem o P. falciparum, então esse plasmodium, né? Então, no Plasmodium falciparum, por exemplo, que é mais grave, a gente sabe que é mais grave, que mata mais, quando existia muita circulação no Brasil, tinha a prevenção. Atualmente, a última diretriz de 2020 tirou a quimioprofilaxia, porque a dúvida do Iago é sobre quimioprofilaxia, ou seja, profilaxia a partir de medicamentos. A gente sabe que a vacinação é uma profilaxia importante. Então essa profilaxia, esse tipo de profilaxia é você antever um problema, eu já me cuido antes de ter. Então a quimioprofilaxia por medicamento não é mais feita no Brasil. Por quê? Porque agora a gente tem mais o P-Vivax, que não é um tipo que causa algo prejudicial tão grande como o falciparum. Porém, em 2010, naquela diretriz que ainda tinha a profilaxia por hidroxicloroquina e outros medicamentos, né? O que eles colocam aqui é que é usado quando o risco de eu adquirir a doença é superior ao risco de eventos adversos graves relacionados às drogas utilizadas. Então, se eu não tenho mais esse falciparum circulando pelo nosso país, então eu posso começar a ter mais efeitos adversos de eu ficar dando essa droga a Deus e ao dará do que pela doença. Então, se eu ficar receitando muito essa droga, eu posso ter no meu sistema de saúde uma série de pacientes chegando com arritmia cardíaca, com problema hepático, renal, porque antes de eu passar essa droga, eu tenho um acompanhamento médico. Primeiro que eu tenho que confirmar, né, atualmente, se esse paciente está com malária ou não. Segundo, que eu tenho que saber como é que está a função hepática, como é que está a função renal desse paciente. Eu não posso passar hidroxicloroquina e algumas classes medicamentosas sem eu saber como é que anda o estado de saúde desse paciente, se ele vai poder tomar o meu medicamento, tá? Todas as drogas, elas podem ter os seus efeitos colaterais. Algumas drogas têm um efeito colateral muito maior. Então, a cloroquina, a hidroxicloroquina são drogas que elas podem causar uma toxicidade importante para essa pessoa. Então, eu preciso ter os exames. Então, por que eu vou expor essa pessoa a risco
de tomar um medicamento para uma doença que talvez ela nem tenha. E então tem essa diferença. Então a diretriz de 2010 mudou, por exemplo, em relação à última diretriz para o manejo da malária. E aí você percebe que o conhecimento científico vai mudando. É sempre algo que se atualiza, principalmente na medicina. Um teorema da matemática é sempre igual. O teorema de Pitágoras nunca vai mudar. Mas na medicina, o tratamento que hoje a gente faz para malária, amanhã já pode mudar. Na semana que vem é diferente. Como é diferente os tipos de dengue. Então, tem a dengue tipo 1, tipo 2, né? E isso vai variando. Tem ano que tem mais uma, tem ano que tem mais outra. Então, vai mudar o tratamento com a malária. É a mesma coisa. Segundo, é uma doença endêmica nos Estados Unidos? Não. Então, se o paciente vai viajar para um país que tem a malária, eles querem dar esse medicamento para o paciente, sabe? Eles muitas vezes, não sei se eles avaliam, que o Brasil não tem tanto falcíparo mais andando, que o falcíparo tem mais na África, que o Vivax ele não precisa de prevenção, não precisa tomar o remédio antes de ter a doença. Não, eles falam assim, também talvez tenha um pouco de preconceito, né? Vai pro Brasil, toma esse remédio, você vai ficar doente lá, que lá tem malária, né? E tem algumas regiões que são endêmicas, que a gente tem mais problema com a malária, e que antigamente se dava o remédio, hoje não dá mais, tá? Então, nos Estados Unidos, eles podem fazer isso, né? Eu não sei para que países, às vezes, que o médico receita. Será que é para o Brasil? Será que é para África? Será que é para tal e tal outro país? Enfim, tá? Então, a gente tem que ver isso. Espero que eu tenha deixado um pouco mais claro a sua pergunta, tá? E que eu tenha esclarecido também a dúvida de outras pessoas que, porventura, também tiveram esse mesmo questionamento. Então, não deixa de acompanhar o canal, curtir, traga inscritos, tá? Iago, te respondi, então traz inscritos pra gente, tá? E é isso aí. Muito obrigado e tchau, tchau.